Começar um assunto novo com vocês, tá certo? É um assunto que nós vamos ficar aí mais ou menos umas 2 semanas nele. Nós vamos falar sobre industrialização brasileira, tá certo? Industrialização brasileira. É um capítulo novo. No livro, nós vamos começar agora o capítulo 8 do livro de vocês, tá? Que é o chamado Espaço Industrial Brasileiro. É um assunto muito interessante, um assunto muito importante de uma relevância gigantesca para os vestibulares, tá certo? Não está entre os 5 assuntos mais cobrados, mas certamente está entre os 10 assuntos mais cobrados. Tem uma grande ligação com a urbanização brasileira, pessoal, uma vez que as nossas cidades elas se desenvolveram a partir das indústrias, né? Lógico, já tinha cidade no Brasil antes de ter indústria, óbvio, né? Mas as nossas cidades se expandiram, cresceram, se desenvolveram a partir do processo de industrialização. Então é muito importante a gente estudar esse processo, é muito importante a gente conhecer esse processo, saber como ele rolou, quais foram as principais características, como ele está no momento, né? Como que a nossa indústria está no momento atual. Enfim, temos muito assunto para conversar, temos muito assunto para discutir, temos muita coisa para tratar e temos aí vários pontos para explorar. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. É um assunto que vai te dar uma boa base em história, tá, pessoal? Porque falar sobre a industrialização brasileira, querendo ou não, também contar aí um pouquinho dessa parte histórica, né? Contar um pouco aí sobre todas essas questões que envolvem o que foi acontecendo historicamente com a nossa indústria. Então, eu vou dar dicas muito boas e muito importantes para vocês aí em história também, tá? Vou fazer aí um aporte com o Matias nesse sentido e certamente vocês aí terão uma base muito boa, muito sólida sobre o assunto da industrialização. Beleza? Então vamos lá, vamos acordando, vamos aí pegando os cadernos, pegando aí suas anotações, dando aquela acordada geral para a gente poder começar. E vamos lá, nós vamos trabalhar então sobre a industrialização brasileira. Beleza? Tranquilo? Primeira coisa, pessoal. Primeiro ponto, tá? É muito importante que você saiba que durante um bom período da história brasileira foi proibido ter indústria no Brasil. É, proibido, não podia ter indústria aqui. De 1500, quando o Brasil foi descoberto, até 1822, esse período de 322 anos, era proibido ter indústria no Brasil, tá? Proibido. E por que que era proibido ter indústrias no nosso país? Porque de 1800, aliás, desculpa, uma pequena correção na data. É de 1500 a 1808, tá? Até 1808. 1822, a gente assinou um acordo comercial, mas eu já falo mais sobre ele. De 1500 até 1808, era proibido ter indústria no Brasil, porque, como vocês sabem, o Brasil era uma colônia portuguesa, né? Nós somos colônia de Portugal. De 1500 até 1808, pessoal, todos os produtos industrializados, que na época eram chamados de manufaturados, né? Todos aqueles produtos que eram feitos com mais tecnologia, a gente deveria obrigatoriamente comprar de Portugal ou dos seus parceiros comerciais, como a Inglaterra, tá? Então, durante, né, 300 anos, aproximadamente, foi proibido ter indústrias no Brasil. Era proibido, por lei, ter indústrias por aqui. O máximo que você tinha, né, assim, era uma manufatura muito rústica, alguma coisa muito fundo de quintal, assim. A indústria mesmo, né, a grande manufatura era proibida de existir no Brasil, porque esses produtos mais caros, industrializados, mais rebuscados, né? Esses produtos assim que tinha mais tecnologia no seu processo de desenvolvimento, e isso era feito em Portugal. E nós aqui no Brasil somente éramos mercado consumidor. Então, de 1500 a 1808 era proibido ter indústria no Brasil. Mas aí a grande pergunta que fica é:
O que aconteceu em 1808? E eu respondo para vocês. Talvez alguns já saibam. Em 1808, pessoal, a gente tem a chegada da família real no Brasil, né? A família real portuguesa, ela aporta no Brasil em 1808, fugindo da perseguição lá do... Oh, meu Deus, do Napoleão, né? Nossa, fugiu, deu um branco o nome, do Napoleão, que estava ali, né, juntamente na França, fazendo a sua grande expansão pela Europa. E aí, fugindo da perseguição de Napoleão, em 1808, a família real portuguesa chega até o Brasil, e a família real chegando aqui no Brasil, ela vai, então, baixar um decreto liberando, então, as indústrias aqui no Brasil. Porque agora a família real portuguesa se encontra no Brasil, precisa de produtos industrializados, abandonou a Portugal e agora então ela permite que exista o desenvolvimento de indústrias e manufaturas no Brasil. É aquela época, né, quando o Brasil é elevado, ele deixa de ser colônia de Portugal, ele não ficou independente, né? Ele deixa de ser colônia e ficou aquele reino, né? Aquele vice-reinado, né? Aquele reino amigo, reino irmão de Portugal, que é quando os dois se equivalem ali, por conta da chegada da família real. E tem até um pitaco histórico muito importante, na verdade, é mais interessante do que importante. Não sei se vocês já ouviram, os mais velhos, usar uma expressão que é ir devagar com o andar da carruagem. Já ouviram essa expressão? Minha mãe fala muito isso, minha avó falava muito isso. Quando você estava lá muito atabalhoado, quando você estava lá na correria, queria fazer as coisas muito rápidas, né? Eu já escutava assim, opa, opa, devagar com o andar da carruagem, né? Devagar com o andar da carruagem, que é no sentido de se acalma, fica tranquilo, né? Faz devagar. Eu ouvia muito isso da minha mãe e dos meus avós. Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas eu ouvia bastante. E essa expressão, devagar com o andar da carruagem, segundo consta, né? Segundo contam, na verdade, quando a família real estava fugindo para o Brasil, eles fugiram no meio da noite, né? Armaram ali junto com a Inglaterra uma escolta, porque eles estavam levando todo o ouro, toda a prata, todas as pedras, as joias, tudo que era de valor. Eles limparam os castelos, colocaram dentro dos barcos, dos navios e iam levar para o Brasil, né? Porque Napoleão estava chegando e o governo português, né, muito solícito ao seu povo, ao invés de lutar contra Napoleão, fugiu, né? Resolveu fugir para o Brasil e deixou o povo português na mão do Napoleão. Pois bem, a galera chegou, o governo português, né, a realeza estava limpando lá os castelos, reunindo a monarquia, né, os puxa-saco de plantão, e eles iam embarcar ali no porto, né, de Porto, né, que é a cidade onde eles estavam, e eles estavam fazendo a fuga no meio da noite, né? Então eles estavam aproveitando a noite para poder fazer a fuga e assim não chamar a atenção da população. No entanto, conforme a caravana estava passando, eles passaram ali numa das ruas, né, das ruelas ali, e tinha uma grande aglomeração de pessoas que eles não esperavam encontrar. E os cavalos estavam correndo em disparada com as carruagens, como se não houvesse amanhã, porque eles queriam chegar o mais rápido possível nos navios e embarcar para o Brasil. Só que a população não sabia que o governo estava de mudança para o Brasil. A população não sabia. E para não chamar a atenção da população, porque a galera ia ver um monte de carruagem passando correndo, ia pensar assim: caramba, esse pessoal tá fugindo, né? O que será que está acontecendo para essa galera partir em retirada? Então, para não parecer que eles estavam fugindo, na hora que eles foram passar próximo a essa aglomeração de pessoas, né, foi dito, né, pela monarquia, né, aos condutores de charrete: devagar com o andar da carruagem, vai devagar com o andar da carruagem,
Para quê? Para a carruagem passar devagar, né? Ninguém suspeitar que eles estavam fugindo, né, do país e não levantar nenhuma suspeita naquilo que eles estavam fazendo, né? Então, quando a gente está muito, né, acelerado, né, tá lá correndo na correria, não sei o quê, aí, opa, devagar com o andar da carruagem, né? Então, é uma expressão que surgiu, eu não sei se é usada aí onde vocês moram, mas pelo menos aqui em Limeira, a gente, os mais velhos, né, usam bastante. Então, quando você está lá afobado, opa, devagar com o andar da carruagem, e foi essa expressão que surgiu para que os portugueses não percebessem que a família real estava fugindo de Portugal. Enfim, umas aspas históricas aí apenas para contextualizar. E aí, pessoal, em 1808, juntamente com a esquadra inglesa, e é importante destacar a Inglaterra nesse cenário, a família real chega no Brasil, tá? Desembarcam ali no Rio de Janeiro, né? E a partir disso, então, tá liberado ter indústrias no Brasil, tá liberado ter as grandes manufaturas no Brasil. Então, beleza, fim da proibição. Aí vocês pensam assim, poxa, que legal, então quer dizer que agora vai ter indústria no Brasil, certo? Errado, né? Em 1810, é assinado um acordo comercial entre Portugal e Inglaterra que garante aos ingleses o direito exclusivo de vender os seus produtos industrializados ao Brasil, tá? No caso, no Brasil, né? Não era uma proibição de indústria, tá? Não era proibido ter indústria brasileira. Mas vocês imaginam, né, pessoal? Ficamos aqui praticamente 2 anos apenas com a possibilidade de construir indústria num país que era uma colônia de Portugal, ou seja, um país que não era nada desenvolvido, e de repente o nosso maior concorrente industrial é só a Inglaterra, o país que primeiro se industrializou, que tinha maior desenvolvimento industrial na época. Então, como que os produtos brasileiros iam competir com os produtos ingleses? Indústria, né? Mas não tinha a menor chance, não tinha a menor chance, né? Então, esse acordo comercial que Portugal assinou com a Inglaterra, que foi uma forma de você pagar pelo serviço de transporte, uma vez que a Inglaterra trouxe a família real para o Brasil, conforme eu disse para vocês, então isso acabou dando uma matada assim nas primeiras indústrias que surgiram. Lógico, né, pessoal? Não era proibido ter indústria, mas não tinha competitividade. Os produtos ingleses eram melhores, mais baratos e, consequentemente, eram obviamente muito mais vendidos, né? Então, os produtos nacionais, vamos assim dizer, eles acabaram aí tendo, infelizmente, né, uma pequena representatividade, mas apesar disso, já deu para surgir algumas pequeninas indústrias, principalmente assim, indústrias bem simples, sabe? Material de limpeza, de roupa, aquelas indústrias mais básicas, pelo menos deu para surgir pequenas, né, pequenas manufaturas aqui no Brasil. O que foi uma coisa interessante, né? Era um suspiro, né? Um suspiro inicial, vamos assim dizer. Mas não dá para afirmar que a nossa indústria surge de verdade em 1808. Não podemos afirmar isso, tá, pessoal? O mais importante é a gente saber que em 1808, por causa da chegada da família real, deixou de ser proibido as indústrias no Brasil. Esse é o ponto mais marcante. Aí vem 1822, né? E 1822 foi aí um ano marcante para o nosso país, porque em 7 de setembro de 1822, segundo reza a lenda, Dom Pedro II, às margens do Riacho Ipiranga, gritou independência ou morte e o Brasil ficou independente, né? Uma frase muito bonita, né? Por sinal, mas é que não faz o menor sentido, né? Porque ninguém ia falar, não, não vai ficar independente. E morte, né, beleza, também ninguém falou nada sobre isso. Então, né, pintou aquele quadro maravilhoso que está no Museu de Ipiranga, né, o quadro chamado Independência ou Morte, que aparece Dom Pedro como um grande herói aí do Brasil, né, como sendo o declarador da nossa independência, mas é uma história bem furada, né? Enfim, conversamos sobre isso num segundo momento.
E aí, pessoal, em 1822, com o Brasil finalmente livre de Portugal, né, finalmente independente, a gente pensava o seguinte, né, poxa, agora com o Brasil independente, finalmente nossas indústrias vão poder existir, né, nossas indústrias vão poder se formar, certo? Errado, né? Mais uma vez errado. Como vocês sabem, a nossa independência ela foi praticamente comprada, né? A nossa independência. Portugal tinha uma dívida astronômica com a Inglaterra, uma dívida gigantesca, né? O governo português fez essa dívida ao longo dos anos com os ingleses e, como uma forma de libertar o Brasil do seu processo de independência, Portugal, o Brasil então, né? Assume a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra e, em troca, Portugal nos reconhece como um país independente, né? Então, sim, nós começamos o nosso processo de independência com uma puta dívida, que é assumindo a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Viva a independência! E, né, uhul. E aí, então, o Brasil se torna independente, né, de Portugal em 1822, mas nós continuamos duramente atrelados à Inglaterra, principalmente por estarmos aí com uma dívida gigante, que não fomos nós que fizemos, mas fomos nós que assumimos o pagamento, tá? E como uma forma de beneficiar os ingleses, é mantido, então, esses acordos e tratados que davam praticamente todo o direito de exploração do mercado interno, do mercado nacional brasileiro, aos produtos industrializados que eram vindos da Inglaterra. Não era proibido a indústria no Brasil, continuou não sendo proibido, tá? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, pessoal, não havia nenhum apoio do governo para ter indústrias no Brasil. É isso que eu quero dizer para vocês, tá? Não havia apoio governamental para se ter indústrias no Brasil. Era uma visão que se tinha na época de que, como a gente tinha uma ligação muito forte com a Inglaterra, por conta, né, de ser um reino amigo de Portugal, e depois que nós ficamos com a dívida dos portugueses com os ingleses, então o Dom Pedro manteve esses acordos comerciais e a Inglaterra acabou, então, praticamente reinando soberana na venda de produtos industrializados ao Brasil. Não era proibido ter indústria no Brasil, indústria brasileira, eu quero dizer, tá? Não era proibido ter indústria nacional, mas não havia nenhum interesse do governo em desenvolver as nossas indústrias. Nessa época, a gente ainda estava vivendo o final do ciclo do ouro, tá? Em 1822. Final do ciclo do ouro, começando o plantio dos primeiros pés de café aqui no Brasil, tá? Então a gente ainda tinha aí, né, uma ligação muito forte com a economia da mineração, né? A gente estava ainda ligado muito ao setor agrário, então não havia de fato nenhum interesse em desenvolver as indústrias no Brasil. E aí o nosso mercado consumidor ficava basicamente com os produtos ingleses e umas poucas indústrias sobreviviam no Brasil, beleza? Aí, pessoal, o que que vai acontecer? Depois que vem 1822, né, a gente vai ter o Brasil independente. O Brasil não tem grandes indústrias, são pequenas manufaturas que surgem ali, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. O mercado interno brasileiro continua consumindo produtos ingleses, tá? Produtos industrializados vindos da Inglaterra, e tudo continua como sempre foi, tá? Aí, quando chega o Dom Pedro II, quando o Dom Pedro II assume o trono no Brasil, e ele assume então o seu reinado, né? Ele vai começar a querer desenvolver as indústrias no Brasil. Né? Ele não rompe com a Inglaterra, né? Não há nenhum tipo de rompimento com os ingleses, mas ele vai começar a estimular o desenvolvimento industrial no Brasil. Isso vai acontecer, pessoal, por volta de 1840, mais ou menos, tá? Coincidentemente com o fim do ciclo do ouro, tá certo? Em 1840, 1850, a mineração já não estava dando tanto lucro assim ao Brasil, as nossas reservas de ouro foram bem enxugadas pelos portugueses antes da nossa independência, né? Então, ali na segunda metade do século XIX, 1840, 1850, já havia uma certa movimentação
para que o governo investisse no desenvolvimento de indústrias aqui no Brasil. Foi um primeiro movimento, tá? Só que aí o governo brasileiro, no caso Dom Pedro II, né, ele esbarrou em alguns problemas para conseguir desenvolver as nossas indústrias, tá? Ele acabou esbarrando em alguns problemas para conseguir fazer isso. Quais problemas foram esses, né? Primeiro, pessoal, o Brasil tinha um grande problema de mercado consumidor. O nosso mercado consumidor era formado, a maioria deles, por escravos, né? Escravo não ganha salário. Como é que o escravo vai comprar produto industrializado? Então já começa assim, né? Temos um problema com a compra dos produtos industrializados. Nossa mão de obra era na base da escravidão. Então, como é que a gente vai vender os produtos aqui dentro do Brasil, né? Sem contar, eu não estou nem levando em consideração a concorrência com os ingleses, tá? Porque isso você já sabe que já acontecia. Segundo, né, olhava-se para o Brasil e onde estava a nossa mão de obra? A nossa mão de obra estava no campo, né? Ela estava no campo e não tem indústria no campo. As indústrias têm que ser nas cidades, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma mão de obra escrava nas indústrias? Né? Como é que você vai fazer uma mão de obra com indústria e uma mão de obra escrava na indústria? Quem que vai consumir os produtos que a indústria vai fazer? Não faz sentido, tá? E um outro motivo que dificultou muito o desenvolvimento das indústrias no Brasil, pessoal, além da mão de obra ser escrava, não ter mercado consumidor, né? Um outro motivo que zoou muito o desenvolvimento industrial brasileiro foi a falta de energia, tá? Energia mesmo, beleza? A falta do recurso da geração de energia. Porque nessa época, pessoal, a maior parte das indústrias eram movidas a carvão. Carvão mineral, tá? Não o carvão do churrasco, né? Que é o vegetal. O carvão mineral. E o Brasil é um país pobre em reservas de carvão, pessoal. Nós não temos muito carvão mineral aqui no Brasil. Nós temos nossas maiores reservas ficam na região sul, principalmente ali entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? É ali que ficam nossas maiores reservas de carvão, na região sul. E é um carvão, assim, de uma qualidade bem ruim mesmo. Então, o nosso carvão não é um carvão de grande qualidade, sabe? Tanto é que a gente importa carvão da China, por exemplo, para abastecer a indústria. Tudo bem que hoje, basicamente, nem carvão usa nas indústrias mais, né? Hoje o gás natural predomina. Mas naquelas poucas indústrias que ainda usam carvão, a gente basicamente importa carvão de outros países, porque nossas reservas são muito pequenas e o nosso e o nosso carvão tem um baixo poder calorífico, ou seja, nosso carvão não presta, tá? E aí, então, o Brasil se viu encurralado nessa situação, né? Ele tinha ali, então, ele não tinha mercado consumidor, tá? Não havia mercado consumidor, porque a maior parte da mão de obra era escrava, né? Os trabalhadores para as indústrias, né? Os trabalhadores que o Brasil tinha eram trabalhadores escravos, então o Brasil não tinha, por exemplo, homens livres para trabalhar, trabalhadores assalariados, nós não tínhamos no Brasil, então faltava mercado consumidor, faltava mão de obra, tá? E faltava também energia, pessoal. Faltava também a energia. Então, um país que não tem mercado consumidor, um país que não tem mão de obra e um país que não tem a geração de energia, como que esse país quer ter indústria? Né? Mesmo com o governo querendo fazer o desenvolvimento das indústrias, sem mercado consumidor, um mercado consumidor formado por escravos, sem mão de obra. A mão de obra na indústria tem que ser uma mão de obra técnica, qualificada. O Brasil usa uma mão de obra escrava, que estava no campo, né? E sem a geração de energia, não tinha como o Brasil fazer não tinha como o Brasil fazer o seu desenvolvimento industrial. Então, pessoal, a gente pode dizer que durante muito tempo, o Brasil não teve praticamente indústrias, porque durante um período foi proibido até 1808, tá? Depois disso, o Brasil até liberou ter indústrias no nosso país, mas não havia interesse do governo em desenvolver essas indústrias aqui no Brasil, pelos acordos firmados com a Inglaterra, mas não era mais proibido ter indústria, beleza? E quando o governo resolveu fazer investimento para ter indústria no Brasil, ele se deparou com um grande problema. Falta de mercado consumidor, falta de mão de obra
e problema de geração de energia. O Brasil se viu, então, encurralado. A gente não tem indústria e a gente não tem a base para desenvolver as indústrias no Brasil. E aí, pessoal, apesar de ter uma boa vontade do governo em fazer assim, vamos chamar, né, fazer um desenvolvimento industrial no Brasil, na segunda metade do século XIX, por volta de 1840, 1850, esses três fatores, eu vi aqui, viu, Sofia, que é a falta de mercado consumidor, a falta de mão de obra qualificada, assalariada principalmente, né, e a falta de uma geração de energia boa, porque o nosso carvão não era um carvão de grande poder calorífico. Nossa, pessoal, isso matou o desenvolvimento das indústrias no Brasil. E aí, para ajudar, né, o Brasil começou a plantar café, e o café pegou super bem aqui no Brasil, como vocês já sabem, né? Juntamente com isso, a borracha começou a ser explorada na região amazônica. Aí, pessoal, o governo abriu mão mesmo das indústrias e falou: vamos partir para a parte agrícola, que essa é certeza que a gente se vira, né? Essa é a certeza que a gente consegue se desenvolver. E assim, o pior, entre aspas, né? Eu vou chamar de pior, tá? E o pior para a indústria, né? Não pior para a economia brasileira. E o pior para as indústrias. O café deu muito dinheiro, né? O café deu muito lucro, o café deu muita grana para o Brasil. Ah, pessoal, aí que o Brasil não investiu mesmo em indústria, aí que a gente deu um grande F para as indústrias, né? Porque a gente arrancava muito dinheiro com o café. Durante um tempo também com a borracha, né? Inegável que ela também teve uma participação econômica significativa, mas a realidade é uma só. O Brasil, ele deixa de fazer qualquer tipo de investimento no setor industrial, porque, sem zoeira, estava chegando muita grana com o café no Brasil. Então, essa vocação agrícola do Brasil, vamos assim dizer, né? Essa sorte que o Brasil teve, entre aspas, né? De conseguir tirar tanta grana com o café fez com que não tivesse, né, nenhum tipo de grande incentivo para o desenvolvimento industrial brasileiro. Tudo bem, foi tentado desenvolver indústria aqui, tá? Até alguns investimentos o governo tentou fazer, mas aí era muito difícil, né? Competir com a Inglaterra, falta de mercado consumidor, falta de mão de obra, problema para gerar energia, porque o carvão era de má qualidade. Então, a gente pode dizer, pessoal, que de 1500, tá? De 1500, passando por 1808, chegada da família real, 1822, independência do Brasil, segunda metade do século XIX, 1840 1850, que é quando se tentou fazer um desenvolvimento industrial no Brasil, mas, né, aliás, nem se tentou de verdade, assim, o governo criou alguns incentivos, né? Esbarrou em falta de mercado consumidor, esbarrou em falta de mão de obra, esbarrou em falta de energia. Passando pela questão da ascensão do café no final do século XIX, a gente pode dizer que, basicamente, de 1500 até o final do século XIX, pessoal, durante quase 400 anos, o Brasil não soube o que era ter muitas indústrias no seu território, tá? A gente comprava produto industrializado, a gente consumia produto industrializado, a grande maioria vinha da Inglaterra, né? Como vocês bem sabem, que eu já contei para vocês, mas a gente pode afirmar que durante mais de 400 anos o Brasil não conseguiu fazer o desenvolvimento da sua indústria, não conseguiu, tá? Seja por problemas ligados a acordos comerciais, seja porque era proibido, tá? Seja porque não tinha incentivo, ou porque quando teve faltava mercado consumidor, mão de obra, geração de energia, seja porque o café deu muito certo, tá? Então a gente pode afirmar que de 1500 até o final do século XIX, pessoal, o Brasil não tinha um desenvolvimento industrial. Não tinha, tá? Nós tínhamos poucas indústrias no Brasil, a maior parte eram indústrias básicas, de produtos básicos mesmo, que eram consumidos aqui no Brasil, e a grande maioria dos produtos que chegavam até nós eram produtos vindos da Inglaterra. Tanto é, né, que quando você tem a libertação dos escravos, em 1888, quem mais apoiou
a libertação dos escravos? Foi a Inglaterra. A Inglaterra apoiou muito a libertação dos escravos. Por quê? Porque a Inglaterra era boazinha e queria o bem da humanidade? Óbvio que não. Porque a Inglaterra sabia que libertando os escravos, eles automaticamente deixariam de ser escravos, precisariam virar trabalhadores assalariados, porque não podia ter escravidão no Brasil mais, né? Viravam trabalhadores assalariados e seria mais mercado consumidor para os produtos ingleses. Por isso que a Inglaterra foi a grande libertadora de escravos pela América, tá? Ela apoiou movimentos abolicionistas na América inteira. A Inglaterra tinha muito interesse na libertação dos escravos, não por bondade, mas sim porque eles estavam atrás de mais mercado consumidor. E escravo não ganha salário, né, pessoal? Então, como é que escravo vai consumir produto industrializado? Apoiando a libertação dos escravos, apoiou-se junto com isso, então, a geração de mercado consumidor. Muito bom para a Inglaterra, porque teria mais gente para vender os seus produtos. É que, infelizmente, aqui no Brasil, né, pessoal, quando a gente passa para a República em 1889, não havia nenhum plano para trabalhar com os escravos libertos, né? Infelizmente, eles foram deixados de lado, né? Essa é a grande verdade. E o Brasil começou a trazer os imigrantes europeus para ser a mão de obra assalariada, né? A gente não soube lidar com o fim da escravidão. A maior parte dos escravos, mesmo libertos, ficaram aí a Deus dará, porque não havia projetos do governo para fazer alguma coisa com esses escravos. A Princesa Isabel, um mulherão sensacional, não estou falando fisicamente, mas como pessoa, né? Ela tinha projetos maravilhosos de inserção dos escravos libertos, em mercado de trabalho, escola, cursos profissionalizantes. Meu, ela tinha planos maravilhosos para o fim da escravidão. Mas aí veio o golpe, né, da República, terminando com a monarquia, terminando com o Brasil Império, e os escravos foram basicamente deixados de lado, né? Então, pessoal, podemos afirmar, tá, que de 1500, com o descobrimento do Brasil, até o final do século XIX, o Brasil não teve desenvolvimento industrial. Até 1808 era proibido. De 1808 em diante, não tinha mais proibição. Mas aí a gente tinha acordo com a Inglaterra, os produtos ingleses eram muito melhores, faltava investimento do governo, não tinha mão de obra qualificada, não tinha mercado consumidor, a gente não conseguia gerar energia direito, porque nosso carvão é uma qualidade muito ruim. Então, a gente pode afirmar, sim, que durante aí esses mais de 400 anos, o Brasil não conseguiu fazer o desenvolvimento da sua industrialização. E por que que eu estou falando muito sobre final do século XIX? Porque é justamente no século XX que essa história vai mudar. É no século XX que nós vamos ter finalmente o nosso desenvolvimento industrial. Mas eu não poderia contar para vocês, né, pessoal, o que que rolou no século XX se eu não tivesse contado para vocês todo o retrospecto histórico. Então eu tinha que contar para vocês por que que o Brasil só foi ter indústria no século XX, né? Por que que é só no século XX que acontece o desenvolvimento industrial brasileiro? Ah, por uma série de motivos. E eu precisava contar para vocês. Até 1808 era proibido ter indústria no Brasil, depois disso foi liberado. Tá? A partir desse ponto, então, não era proibido mais ter indústria no Brasil, mas faltava incentivo do governo, faltava mercado consumidor, faltava mão de obra qualificada, faltava geração de energia, tínhamos acordos com a Inglaterra que davam muitos e muitos direitos para eles, o que ajudava a não ter indústria no Brasil. Começamos a ganhar muito dinheiro com o café, o que fez com que o Brasil basicamente perdesse o interesse em desenvolver suas indústrias. Então, nós tivemos aí um bom tempo sem desenvolvimento industrial no Brasil. E era isso que eu queria que vocês entendessem nessa primeira aula. Um retrospecto histórico para vocês saberem o que aconteceu neste país para a gente só começar a ter indústria no século XX. Eu poderia começar a minha aula falando a partir do século XX, mas eu acho que não faz sentido, né, pessoal? Ah, por que não tinha indústria no Brasil antes? Ah, porque não deu certo.
Não, né? Tem toda uma construção histórica, tem todo um retrospecto histórico para a gente não ter indústrias no Brasil durante mais de 400 anos. Não é que não tinha, né? Eram muito pequenas, poucas, simples. É só no século XX que essa chavinha vai virar. Beleza? E aí, pessoal, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Querem que eu repasse alguma coisa? Ficou alguma dúvida sobre esse retrospecto histórico? Falem para mim.